Olá, pessoal. Então, primeiro eu queria agradecer também a doutora Larissa Esteves, agradecer toda a organização do evento, aqui o Hospital Regional, toda a UnoOeste também, em parceria com o Hospital Regional, pelo quinto simpósio. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, mais uma conversa com vocês sobre o tema da violência, né? A violência contra o idoso é um tema, né? Como o próprio título dessa palestra ela fala, né? Um novo velho tema. Então, é um tema que a gente já vem discutindo há muito tempo, mas é um tema que é sempre necessário ser discutido. Então, assim, num primeiro momento, o que eu vou falar agora, então, é o conceito da violência em relação à pessoa idosa, a classificação da violência, a epidemiologia da violência na população idosa, quais são os fatores intervenientes da violência nessa população, qual que é a assistência intersetorial à pessoa idosa vítima de violência, os desafios que a gente encontra nessa assistência e a violência contra a pessoa idosa no cenário da pandemia do Covid-19. Então, assim, o conceito da violência. A violência, ela tem dois conceitos. Então, a violência em geral, pelo OMS, ela é encontrada como uso ou abuso do poder sobre um grupo ou uma pessoa. Na perspectiva da população idosa, ela pode ser uma ação única ou uma ação repetida ou omissão de providência apropriada de cuidado. Então, se eu sou responsável por prover o cuidado a alguma pessoa, então é a expectativa de confiança, então eu sou responsável pelo meu avô, ou eu sou responsável por prover o cuidado pelo meu pai, eu não estou atendendo aquele cuidado, então eu estou omitindo o cuidado, então isso está acarretando prejuízo ou está acarretando aflição àquela pessoa, isso é uma violência. A violência, ela pode ser uma violência estrutural, que é aquela violência que está relacionada a uma violência relacionada às desigualdades sociais, uma violência interpessoal que se relaciona às violências das interações entre os indivíduos. Então, as interações entre os indivíduos ou institucional. Essa violência institucional, ela está relacionada, então, à aplicação ou à omissão de políticas específicas de cuidado à pessoa idosa e também institucional no sentido a omissão de cuidado institucional. Então, se é uma instituição que deveria prover cuidado, isso também e não está promovendo esse cuidado, essa violência ela está caracterizada como uma violência institucional. E aí eu tenho alguns tipos de violência em relação à sua forma de abuso. Então, eu posso ter um abuso físico ou maus tratos físicos, que são aqueles que, embora sejam os mais relatados, são aqueles que eu consigo ter maior número de denúncias. O abuso que é visível, que é aquele que machuca fisicamente, né? Ele é o menos prevalente de uma forma geral, porque se eu olhar, né, a subnotificação que os estudos trazem,
eu vou só diagnosticar, muitas vezes, uma violência na pessoa idosa quando essa violência ela está já num estágio de abuso físico. Então, quando essa família ela já atingiu essa relação de estar batendo ou estar maltratando fisicamente esse idoso. Eu posso ter o abuso físico, o abuso psicológico, esse maltrato psicológico, que está relacionado aos xingamentos, à coerção. Então, isso está muito relacionado também à forma com que esse idoso é tratado pela família ou na instituição que ele mora, ou a própria forma com que a nossa sociedade trata esse idoso. Então, nós não estamos preparados para o processo de envelhecimento. Quando os meus colegas trazem nossa pirâmide do envelhecimento, né, e essa inversão da nossa pirâmide com a diminuição, né, gradativa, embora muito acelerada, das pessoas mais jovens e aumento da nossa população idosa, isso, diferentemente dos países desenvolvidos, que isso aconteceu ao longo de séculos, em países em desenvolvimento, assim como o Brasil, isso aconteceu em décadas. E a gente não foi preparado para lidar com isso. Então, o que isso vem acontecendo? Vem acontecendo muita a família não está preparada. Então, assim, a relação entre os familiares, ela não está... Gente, desculpa, um minutinho. Esses familiares, eles não estão preparados para lidar com essa família da forma que está. As crises que o próprio processo de envelhecimento, essas próprias relações intergeracionais. Então, eu, enquanto jovem, eu não estou preparada para lidar e morar com o meu avô e para lidar com essa teimosia, ou então estar com essa concepção de que o idoso volta a ser criança, né? Então, a partir do momento que eu tiro essa concepção e eu vou retirando os seus conceitos e a sua forma e retirando a sua importância da sua história, eu também vou fazendo abusos psicológicos. O abuso sexual ou a violência sexual, seja ela propriamente dita, né? Então, com atos hétero ou homoafetivos, ou então a própria simulação, o próprio alisamento ou as relações, o abandono, né, que é quando essa família ou a instituição ou o governo ele deixa esse idoso de lado, a negligência que está relacionado à falta de oferta de um cuidado específico, então que ele deveria oferecer um cuidado específico e ele não está oferecendo. O abuso financeiro e econômico, e esse é muito comum,
principalmente quando a gente olha os estudos, principalmente relacionados a homens idosos e a autonegligência, que é quando eu, enquanto idoso, eu vou me deixando de lado, então eu vou me deixando de oferecer cuidado, eu vou deixando de ir ao médico, eu vou deixando de ir atrás do meu cuidado, porque eu não vejo que tem necessidade, porque eu não vejo que faz sentido. Se eu olhar, né, para a epidemiologia da violência, em 2016, 16% das pessoas idosas elas sofreram violência em todo o mundo. Se eu parar para pensar que esse número é um número subnotificado, porque a maioria dessas violências foram violências físicas e a gente tem uma baixa notificação de violências psicológicas e uma baixa notificação de violências, a própria violência simbólica, que é aquela que o idoso ele não percebe que ele está sendo violentado, esse número ele seria ainda muito maior. Quando a gente olha para o inquérito Viva, que é o inquérito que olha os tipos de violência, diferentes tipos de violência, e ele é realizado a cada 3 anos aqui no Brasil, a violência física entre os idosos, ela se deu em 85%, né? E a negligência foi a outra que era a maior encontrada. Ela se deu em 9,1%. A maioria da violência ela aconteceu na própria residência, e as mulheres elas sofreram maior parte da violência física com o uso da própria força física pelo agressor, né, na residência, e ela era cometida por familiares e amigos. Os homens eles sofreram também violência física, só que eles sofreram a violência com o uso da força física e também com armas pérfuro-cortantes. E a violência que eles mais sofriam eram em via pública e por pessoas desconhecidas. Aqui, com o inquérito Viva, a gente começa a enxergar a diferença entre as relações de gênero, né? Não só na violência contra a mulher, que a gente fala, mas na violência contra o idoso. O quanto o gênero ele também acomete as relações da violência. Então, essas mulheres elas sofrem essa violência também porque elas tendem a estar mais dependentes da família, e os homens eles apresentam essa relação por conta que eles estão mais suscetíveis a violências externas, né? Os homens idosos estão mais suscetíveis a sofrerem violências externas. Quando eu olho para outros estudos que trazem a violência também, a violência física, ela aconteceu a maior parte no sexo feminino, de 60 a 69 anos, também no domicílio. Os agressores eles não eram filhos e eles estavam relacionados com o uso de bebida alcoólica pelos próprios idosos. A violência psicológica, ela estava relacionada ao sexo feminino, no domicílio, sendo o agressor o próprio filho da pessoa que sofria violência, e a suspeita do uso era uso de bebida alcoólica pelos agressores. Outra relação é da negligência com o sexo feminino, acima de 70 anos no domicílio, praticada pelos filhos, e a violência sexual pelo sexo feminino, por desconhecidos, e também estava relacionada ao uso de bebida alcoólica pela vítima.
falando um pouquinho da minha experiência, quando a gente olha alguns estudos que eu realizei, até porque eu estou com um pouquinho de dificuldade, eu não estou enxergando um pouco os meus slides, gente, eu peço desculpa. Um dos estudos que a gente realizou, que eu participo de um grupo de pesquisa, e a gente olha para diferentes dimensões da violência num município também do interior paulista, e a gente fez um estudo com diferentes mulheres que sofreram violência, homens e mulheres que sofreram de violência, e a gente começou a perceber que algumas dessas mulheres, elas tinham essa postura. Então, a grande maioria, elas tinham sido, sim, as denúncias, elas chegavam na delegacia, né? E essas denúncias eram por violência física. Todas as denúncias eram realizadas, os agressores eram seus filhos, e eles eram ou usuários de droga ou tinham alguma outra, alguma necessidade por doença psiquiátrica, e elas sofriam essas violências por muito tempo. Então, essas violências, elas nunca se iniciavam com a violência física. Então, muitas vezes, essas violências, elas se perduravam por 20, 30 anos, e somente quando essas violências, elas atingiam um nível de cárcere privado, que a gente já pegou, ou uma agressão física muito grave, que elas chegavam a denunciar. Então, o que a gente percebia muitas vezes? Que a relação do gênero, então essas relações com o meu papel enquanto mulher, né? No caso das mulheres, e o meu papel enquanto mãe estava tão relacionado com aquilo que eu preciso oferecer aquele cuidado para o meu filho. Então, eu preciso dar aquele cuidado. Eu preciso continuar cuidando do meu filho, embora independente daquilo que ele me faz, né? Então, isso foi como? Isso é construído socialmente. Isso não é uma norma. E isso não deveria continuar. Então, muitas vezes, elas aprenderam isso durante a vida delas, e na vida adulta, na vida adulta, elas passaram por isso, e agora, enquanto idosas, elas conseguem modificar essa realidade, né? Então, essas mulheres, elas sofrem essa violência, e a gente tem outro fenômeno que a gente percebe também, e isso está muito presente na violência da população idosa, que é o próprio processo de feminilização do envelhecimento, que é que quando a gente olha que a própria expectativa de vida das mulheres são maiores que os homens. Então, quando a gente olha para alguns fatores que interferem na violência, a gente olha, então, a fragilidade do idoso e a vulnerabilidade a ele a algumas situações. A gente olha as relações do idoso com o agressor ou com os agressores, porque muitas vezes esse idoso ele sofre a violência não só por uma pessoa, mas por várias, né? E aí ele acaba nutrindo uma relação de vergonha, de intimidação daquele agressor, de culpa, de não ter conseguido resolver. Então, aquele meu filho que é usuário de droga, isso independente se é o pai ou a mãe, né? Então, aquele meu filho, e eu sou responsável pelo aquele cuidado. O medo de retaliação dos parentes.
Então, ou medo de institucionalização, porque muitas vezes isso acontece. Então, muitas vezes a gente foi fazer atendimentos, né? E aí o relato era: se eu fizesse a denúncia, a minha família iria me institucionalizar. Então, o medo de denunciar era também o medo de ser institucionalizado, né? O medo de ser retirado daquele lugar que eu estou habituado, aquele lugar que é meu, da minha casa. Então, ainda existe esse medo. A gente tem as relações familiares complexas, então eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual que é a história daquela família, eu não sei o que aconteceu ao longo. Será que aquela mãe, aquele pai que está sendo negligenciado de cuidado, ou que está sendo abandonado pelos aqueles filhos, como que eles foram enquanto os pais? Então, nós que vamos atender, né, nós profissionais que vamos atender aquelas situações de violência, nós precisamos entender essas relações complexas familiares. Então, o que está acontecendo? Será que eu tive uma situação de violência também do pai? Muitas vezes acontece, já aconteceu, que aquele pai, ele era um etilista, né? Então, ele não teve uma boa relação com os filhos durante a criação desses filhos. E aí, esses filhos, no envelhecimento do pai, então, enquanto esse pai é idoso, ele não tem um vínculo fortalecido com essa família. Então, como que eles vão cuidar? Então, a gente precisa também pensar nisso, de como que a gente vai estabelecer essas e fortalecer esses laços familiares. Porque o próprio Estatuto do Idoso, ele fala que é a responsabilidade da família, do Estado e da comunidade de cuidar desse idoso, né? Mas como que a gente vai trabalhar isso? Existe também a falta de conhecimento dos idosos pelos seus direitos, ou de acesso dos idosos por conta das próprias dificuldades que ele tem, muitas vezes de enxergar, de ligar, ou de conhecer os canais de atendimento, ou de ir até a delegacia, ou de reconhecer que ele está em situação de violência. Muitas vezes eu, enquanto idoso, eu acho que aquela situação é normal. Eu acho que aquele meu parente que está me ofendendo é normal. E aí eu não reconheço aquilo como uma situação de violência. Já teve muitos casos de atendimento, de não querer fazer denúncia, porque aquela violência não era tida como uma violência, né? Então, a gente precisa também trabalhar o que é a violência contra o idoso. A violência não é só física. A violência é qualquer coisa que traga um sofrimento, que traga uma aflição. Muitos idosos, eles passam diuturnamente por situações que causam aflição, né? E eles não percebem. Porque a gente não é ensinado que isso, em diferentes dimensões, seja em relação ao idoso, seja em relação à mulher, seja em relação à criança, que várias situações podem ser violência. A gente atribui a violência como uma ação física, como um sofrimento físico. Então, se eu tenho manchas, se eu tenho hematomas, aquilo sim é uma violência. Tudo que foge daquilo não é uma violência. Até mesmo, muitas vezes, se eu levo
para um serviço emergencial, num atendimento, se eu não tenho marcas, eu não consigo comprovar. Então, eu também preciso olhar para essa parte. Se eu olhar para a assistência intersetorial da pessoa idosa, vítima de violência, um dos marcos fundamentais foi o próprio Estatuto do Idoso, que ele traz que esse idoso ele tem direito à vida, ele tem direito à alimentação, ele tem direito à saúde, ele tem direito à cultura, à dignidade, à liberdade, ao respeito e à convivência familiar e a comunitária, né? E ele traz também que é obrigatória a comunicação de suspeita ou confirmação de qualquer tipo de forma de violência pelos profissionais de saúde. E ele propõe o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Quando eu olho para isso, eu preciso pensar também que embora o Estatuto do Idoso ele coloque essa comunicação como obrigatória, ele não pensa, muitas vezes, quais as estratégias que eu vou utilizar. Então, eu tenho canais de comunicação, né? Eu tenho o Disque 100, eu tenho o Disque 180, eu tenho a delegacia, eu tenho serviços policiais, eu tenho o SINAM, que eu tenho que fazer. Mas se eu olhar, por exemplo, para a atenção primária, e muitos de vocês que atendem na atenção primária, eu coloco um empecilho grande para esses profissionais, que eu estou no território, né? Então, quais que são as dificuldades desse profissional que está no território? Será que esse profissional ele tem esse respaldo? Quais que são os desafios que ele vai encontrar? Como que eu vou fazer essa denúncia? Então, a gente precisa criar mecanismo e de trabalhar de uma forma intersetorial, né? De trabalhar com diferentes profissões para eu não expor. Então, às vezes, eu posso expor o meu profissional. Eu preciso atender esse idoso da melhor forma possível. Isso é fato. Mas eu também tenho eu tenho muitos profissionais que têm medo de comunicar uma suspeita de violência, então uma suspeita de abandono, uma suspeita de negligência, porque esse profissional ele está no território. E a gente fez um estudo que lá também nesse município, que esses profissionais eles traziam isso. Então, só para trazer um pouquinho, o atendimento da pessoa idosa vítima de violência, ele acontece em 3 serviços, em quatro âmbitos principais. Então, ele acontece na saúde, na assistência social, principalmente via CREAS, pela Polícia Civil e pela assistência jurídica. Então, aqui eu tenho diferentes profissionais que são envolvidos, né, nessa assistência à pessoa vítima de violência. Contudo, dentro desse atendimento, eu consigo olhar para essa pessoa que tem estratégia de saúde da família, ou o UBS, ou os próprios serviços emergenciais, ou ela pode entrar via Ministério Público, ela pode entrar via Disque 100, 180, né, que são os serviços que são nacionais. E aí, nisso, eu encontro vários nós críticos aqui, que quando eu vou fazer esse atendimento, eu vou disparar para esse idoso, ele se sente, quem que é a responsabilidade? Para onde esse idoso vai? Para onde ele vai ser encaminhado? Então, quem que vai ser responsabilizado por esse cuidado? Quem que vai ficar... Quem vai atender primeiro? Por exemplo, quando eu faço uma denúncia, né, anônima via Disque 100,
essa anúncia ela é disparada ao mesmo tempo, isso não só nesse município, mas aqui em Presidente Prudente também. Ela é disparada ao mesmo tempo para a Polícia Civil, ela é disparada para a Saúde, ela é disparada para o CREAS. Qual que é a comunicação desses serviços? Né? Será que eles não podem se atrapalhar entre si? Então, até eu encontrar uma forma, eu tenho muita burocratização de todo o caminhar desse idoso. Então, eu preciso olhar uma forma de facilitar o fluxo de atendimento desse idoso que foi vítima de violência, que está vulnerável emocionalmente, né? Então, dentro dos principais desafios que eu tenho que superar na atenção à pessoa idosa vítima de violência, então eu tenho a forma de realizar a denúncia, que muitas vezes ainda dificulta, esse idoso ainda tem que ir, e ele tem dificuldade, ou então ele não consegue ligar, ele tem dificuldade de acesso a um telefone, o próprio reconhecimento da situação de violência, então eu preciso fazer educação em saúde com esses idosos, a falta de centralidade na recepção das denúncias do Disque 100 e do Disque 180, eu ainda tenho falhas na comunicação entre os serviços, eu tenho falta de compreensão de papéis dos setores. Então, qual que é o papel entre si, o próprio Ministério, os próprios setores entre si, eles desconhecem muitas vezes, né? Esse foi um achado de uma pesquisa nossa, que os setores eles não sabiam muito bem o que cada um fazia. A sensação de vulnerabilidade, então, da atenção primária, a formação dos profissionais capacitados para lidar com a situação de violência. Então, quando eu vou lidar com a violência, eu sei lidar, eu fui capacitado a lidar com a violência durante a minha formação profissional. Eu não fui lidar, eu não lembro de ser capacitada, durante a minha formação enquanto enfermeira, a falar sobre esse assunto, né? A discutir esse assunto, a estudar o fluxo de atendimento, a olhar para as leis relacionadas para isso, né? Então, falta muito a gente olhar que essa é uma realidade nossa. Se a gente olhar para o cenário, então, da Covid-19, a gente tem isso, um aumento assustador. Em abril e maio, a gente teve um aumento. Então, em abril, são os meses que a gente teve o maior número de isolamento, então, o maior respeito ao isolamento social. Então, em abril, aumentou 267% das denúncias de violência, e em maio, 567% das denúncias de violência. E isso está atrelado, muitas vezes, ao etarismo, ao idadismo e ao ageísmo. O que é isso? Então, esses conceitos eles estão relacionados à nossa relação com o envelhecimento. Então, quem nunca viu, né? O carro de catavéio. Muita gente deu risada, mas isso nada mais é com a nossa relação da sociedade com o próprio idoso. Então, é engraçado. Mas olha o que isso pode trazer para o idoso de consequência psicológica. Olha o que a gente está fazendo com a população idosa. Olha como a gente está reduzindo essa população. Então, a violência ela está relacionada a um nível estrutural. Então, a própria falta de medidas públicas específicas, né, voltadas para essa população, a crise econômica que a gente está vivendo,
com diminuição das pessoas, da capacidade financeira das pessoas. Então, teve um aumento muito significativo dos casos de violência financeira. A nível comunitário, se a gente olhar para a diminuição do suporte de apoio, então, a interrupção das atividades religiosas, das organizações não governamentais que faziam as atividades com idosos, a nível relacional. Então, o aumento da interação entre os próprios familiares. Então, quando eu coloco esses familiares residindo, ficando mais próximos, eu tenho uma maior sobrecarga, eu tenho um aumento das tensões. Esse idoso, ele depende mais, porque ele está impossibilitado de sair de casa para ir no mercado, para ir na farmácia. Então, ele tem uma maior dependência, eu tenho um isolamento maior. Então, o que acontece? Os outros familiares, eles não podem vir, então há uma sobrecarga maior daquele cuidador principal, e eu tenho uma diminuição, a dimensão individual. Então, o meu próprio nível de estresse enquanto idoso, a minha relação comigo mesma, o que está acontecendo, o medo do morrer, porque eu sou fator de risco, eu já estou mais... a gente sabe que o idoso, o idoso ele tem mais suscetibilidade a doenças cardiovasculares, a doenças crônico-degenerativas. Então, ele já é do grupo de risco por conta da idade. Então, ele já ouve que ele é do grupo de risco, ele já é do grupo de risco por ter outras doenças. Então, é o medo de morrer também que entra aí. Então, tudo isso vai entrando para aumentar todos os tipos de violência, tá? Até mesmo o aumento do número de suicídio entre idosos. Gente, é isso. Eu peço desculpa, no começo eu não estou enxergando muito bem os meus slides. Muito obrigada. Obrigada, então, Dani. Vamos fazer a abertura para as perguntas. A primeira pergunta: retirar a autonomia, a capacidade de escolha de um idoso, é considerado uma violência? Sim. Quando a gente olha, né, para os diferentes tipos de violência, quando eu tiro essa possibilidade do idoso de fazer as próprias escolhas, eu tô sim violentando esse idoso. Eu estou tirando toda a importância que esse idoso tem, toda a sua história, eu estou deixando ele de lado. A segunda pergunta, da Arlete Fernandes: quais são as ações contra a violência que podem ajudar as famílias a lidar com os idosos? Bom, eu tenho inúmeras ações em diferentes níveis, né? Se eu for olhar a nível familiar, eu preciso trabalhar um pouquinho mais com a relação da própria família com o processo de envelhecimento e com o quanto eu dou de autonomia para o meu idoso. Então, embora ele tenha esse idoso, ele possa apresentar dependências, né? Eu tenho que possibilitar que ele tenha o mínimo possível, né, o máximo possível, na verdade, de tomada de decisões. Então, que ele trabalhe para também compartilhar com outras pessoas o cuidado com esse idoso, até para diminuir o nível de estresse.
nessa família, porque isso auxilia. Porque se a gente for olhar o cuidado com uma pessoa idosa, ele pode ser muito estressante. Tipo, uma pessoa idosa dependente, uma demanda alta de cuidado, ele pode ser estressante para essa família. Então, eu preciso olhar todo esse aporte esse suporte de apoio familiar. Muito bem. Tivemos mais uma pergunta. No setor da emergência, é possível intervir de maneira efetiva para promover a integralidade da assistência, evitando novos casos de violência contra a população idosa? Sim, eu acredito que sim. Primeiro que a gente precisa identificar, né? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para fazer a diferenciação do que é um caso de violência mesmo contra a pessoa idosa, então de hematomas ou se há uma fragilidade. Então, aquele idoso que tem algumas manchas na pele que são da pega do cuidador, né? Então, qual que é essa relação desse familiar com o idoso? Embora no serviço de urgência ele seja mais difícil de fazer por conta da agilidade, mas o diagnóstico rápido de uma situação de violência, a notificação dessa situação de violência no serviço de emergência, ele se faz essencial para eu conseguir combater a violência de uma forma mais efetiva. A próxima pergunta, acredito que seja para linkar com a anterior. Como identificar a violência contra o idoso no âmbito familiar e em casa, durante sua internação hospitalar? Bom, durante a internação hospitalar, a gente tem sempre que olhar como que eles se relacionam, né? Embora agora no Covid a gente tenha um pouco mais de dificuldade por conta das próprias das próprias relações que a gente não pode ter muitas pessoas, mas a gente consegue observar como que essas pessoas elas estão se relacionando lá no hospital. Então, como que é a comunicação entre esse familiar e o idoso? Tem um cuidado? Isso a gente precisa olhar. Então, a comunicação, ela se dá não apenas no verbal, né? E isso é muito importante. A comunicação, 7% ela é verbal, o restante é o não verbal. Então, quando a gente olha na visita ou no próprio acompanhante daquele idoso, como que é a comunicação não verbal, como que é o toque desse paciente, desse familiar com aquele idoso. Então, são esses cuidados que a gente tem que estar olhando. Temos mais umas. O Elísio Costa perguntou: fiquei sabendo que em 2018 o número de chamada no Disque 100 era oriunda de violência praticadas às pessoas idosas pelas crianças. Você tem algum dado? Olha, vou ser sincera, eu não tenho. Mas quando são recebidas essas chamadas de violência pelo Disque 100, né, por exemplo, embora elas sejam disparadas para vários lugares, nas delegacias em si, mesmo aquelas que elas não têm delegacias específicas para idosos, elas recebem, elas vão ser investigadas. Então, mesmo essas que são de crianças, né, de trostes, todas essas elas são investigadas, mas eu não tenho um número assim específico. Então, acredito que foram essas as dúvidas. Muito obrigada pela palestra, Dani. Acredito que foi um tema muito importante, né, para a sociedade como um todo, né, para nós profissionais de saúde,
um tema social abrangente relacionado a idoso. Mais uma vez, parabéns pela palestra esclarecedora. Gostaria de passar para você fazer as considerações finais. Bom, a violência contra o idoso, ela é um problema que ele tem uma multicausalidade e ela está relacionada a muitas questões. Então, quando eu olho, né, para como a gente está preparado, né, eu falei no comecinho, como eu tô preparada para lidar com o meu próprio envelhecimento e com o envelhecimento daqueles que me rodeiam, né? Como que a sociedade está, como que os profissionais estão lidando. Então, quantas vezes eu escutei isso, né? Nossa, o idoso volta a ser criança. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito forte. Não, o idoso não volta a ser criança. O idoso ele tem uma história de vida. O idoso ele tem toda uma importância. Embora agora ele possa apresentar inúmeras dependências, ele tem que ter a sua autonomia, independente de qual seja, né? E a violência contra o idoso, ela vem muito nisso, nessa dificuldade da sociedade, dificuldade da família em trabalhar com esse processo, né? O quanto nós fomos ensinados a que o novo é bom, né? Ou que a juventude é bom. Então, eu quero ser jovem. Tudo que é velho é ruim. Então, quando eu mesma, eu não tinha pensado, quando a primeira vez que eu vi o vídeo lá do Catavelho, eu achei, nossa, legal. E aí a gente começa a pensar como isso é uma violência, né? Como a gente tem pequenas violências contra os idosos no nosso dia a dia. Como a gente faz violências muitas vezes contra os nossos avós, contra os nossos pais, e são violências muitas vezes invisíveis. São essas violências que a gente tira deles essa possibilidade de tomar decisões sobre a própria vida. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, porque a violência ela é muito maior do que aquela dor física. Muitas vezes a dor física ela é mínima, perto da dor psicológica, perto daquela angústia que aquele idoso está sofrendo. Então, assim, a gente precisa reavaliar o quanto nós, profissionais, o quanto nós, enquanto sociedade, estamos preparados para lidar com essa nova realidade do nosso Brasil, né? Porque estamos caminhando para um país envelhecido. Então, a projeção é que em 2050 a gente vai ter um número muito maior de idosos do que de crianças, do que de jovens. E o quanto estamos nos preparando para isso? O quanto a gente continua pensando que eu preciso não mostrar que eu estou velho, eu preciso me cuidar para não. Por que o velho é ruim? O velho não é ruim. E aí isso a gente consegue já começar a tirar essa relação do que é ruim, do que é bom, do envelhecimento, sendo algo que é temeroso, né?